Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o segundo episódio da nossa série sobre o bom clero ou sobre grandes cardeais do século XX. O primeiro cardeal que eu escolhi é um brasileiro. Como é típico no Brasil, infelizmente, a gente muitas vezes preza, conhece, inclusive quase venera pessoas estrangeiras e nos esquecemos muitas vezes dos nossos grandes personagens. O nacionalismo é obviamente negativo, mas o internacionalismo, a gente poderia chamar assim, também é negativo. É preciso olhar sempre onde está o valor, seja ele no Brasil ou fora dele. Nós temos grandes coisas no Brasil. O Brasil é, em muitos sentidos, um país muito grande, muito positivo, tem muitas coisas boas, inclusive muitos santos. E eu me alegro muito da gente poder escolher. Eu arrumei os cardeais numa ordem cronológica e esse justamente é o primeiro da lista, de poder escolher um brasileiro. E eu falo aqui do nosso cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme. Talvez a maioria de nós nunca tenha nem ouvido falar do seu nome, só aqueles que fazem algum trabalho acadêmico sobre a igreja no Brasil, ou sobre a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E, no entanto, Dom Sebastião Leme foi um cardeal de uma grandeza de ação dentro da igreja do seu tempo, de tal forma positiva e influente inclusive na América Latina, que ele recebeu muitas e muitas vezes homenagens, tributos e louvores vindos de outros países e vindos de Roma. Ele era um típico brasileiro, inclusive a gente vê nas suas fotos, era um homem de certa forma baixinho, gorducho, não era uma pessoa que se destacasse por uma, enfim, assim, atitude grandiosa, ao contrário, era uma pessoa que gostava de contar histórias mineiras, era uma pessoa que gostava de comida brasileira, por exemplo, uma pessoa extremamente simples, extremamente modesta, e que foi, no entanto, o grande líder da renovação católica do Brasil, da Igreja Brasileira, entre as décadas de 1910 e 1950, uma renovação que mudou a história da igreja no Brasil. A história da igreja no Brasil até o século XIX tinha sido uma história muito medíocre, isso vem da história da colonização portuguesa, etc., com algumas exceções feitas, por exemplo, aos jesuítas no começo da nossa história, está aí o nosso São José de Anchieta agora e outros jesuítas também. A exceção pode ser feita, por exemplo, ao nosso grande padre Antônio Vieira, também muito desconhecido por nós brasileiros e muito louvado internacionalmente. Ele era português, mas enfim, a grande parte da sua atuação foi no Brasil. A gente tem também santos na nossa história, sobretudo mártires, mas de forma geral a história da igreja brasileira era uma história de uma igreja medíocre intelectualmente, medíocre na sua organização, com exceções. E foi a atuação do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, que mudou isso. A partir da sua vida, a Igreja do Brasil tomou, inclusive, a liderança da Igreja na América Latina, se tornou uma igreja que é hoje ainda muito forte, muito presente. Depois do Concílio Vaticano II, com a crise do concílio, obviamente, então veio a teologia da libertação e tudo, uma orientação que em muita parte perverteu, inclusive, todo o trabalho que Dom Leme tinha feito, mas essa importância e essa abertura da igreja brasileira permaneceu, e hoje a gente está vendo, de certa forma, uma recuperação da fidelidade da igreja brasileira a Roma, e enfim, a boa doutrina e etc. O cardeal Leme é, infelizmente, como sempre nesses casos, manipulado por pessoas, nesse caso, mais de direita. Muitas vezes se retrata o cardeal Leme como uma pessoa ultraconservadora. Ele não era, absolutamente, era uma pessoa completamente católica, nem de direita, nem de esquerda, muito inteligente, muito sábio na sua atuação, inclusive ele teve uma atuação política importante, e uma pessoa, para o seu tempo, extremamente moderna. As pessoas conservadoras, extremamente conservadoras do seu tempo, inclusive, não o olhavam com bons olhos. Ele era um homem para o seu tempo moderno,
Mas hoje em dia, obviamente, se esse moderno se entende, né, num sentido mais liberal, ele então seria um conservador, mas sempre no sentido da fidelidade a Roma, da fidelidade ao magistério e dessa abertura à modernidade no sentido bom, no sentido positivo. Ele nasceu no interior de São Paulo, de uma família modesta. O pai era um professor de escola, uma família de classe média. Perdeu o pai cedo, a família teve problemas financeiros. Ele, inclusive, né, a mãe foi morar com parentes, depois se casou de novo. Ele, inclusive, quando menino, adolescente, trabalhou, como era típico, né, desse tipo de família, em vários lugares para ajudar a mãe. Trabalhou, por exemplo, no armarinho, enfim, né, fez serviços de entrega aqui e ali, e entrou para o seminário de São Paulo ainda cedo. A vocação sacerdotal dele é dessas vocações que logo de pequeno, né, se fez presente. E dentro do seminário, naquela época os seminários tinham uma disciplina, né, muito mais séria, muito mais sólida, e isso permitia também que se conhecesse melhor os alunos, né, havia muito menos carreirismo, muito menos corrupção nesse sentido, e no seminário ele logo se destacou por dois motivos. Primeiro, pela sua fidelidade sólida, tranquila, não ideológica, senão que realmente é legítima e autêntica, a boa teologia, enfim, né? Realmente a vida de oração, o estudo sério. Ele era uma pessoa que não se deixava manipular, que não se deixava intimidar, tinha essa sabedoria bem brasileira, né? Essa sabedoria de pessoa que conhece a vida, que sofreu na vida, que, né, realmente trabalhou, que realmente foi bom no caso dele para sua mãe. Ele sempre se destacou por essa sabedoria popular, que é um grande sinal do povo brasileiro, eu diria, né? Por outro lado, ele se mostrou logo um líder. Um líder não porque falasse alto e gritasse, fosse extremamente, excepcionalmente inteligente, mas um líder justamente porque, sendo uma pessoa de muita sabedoria humana, ele sabia lidar com os outros, né? Ele sabia tirar o melhor das pessoas, ele sabia, enfim, né, entender onde é que estava o problema. Ele era uma pessoa com quem todo mundo se dava, uma pessoa em quem todo mundo podia, de certa forma, encontrar um amigo, encontrar um apoio, né? E uma pessoa que, justamente pela sua solidez, pela sua fidelidade, pela sua tranquilidade, atraía os outros, aplacava problemas, enfim, né? Muitos amigos escrevem, na presença dele a gente se sentia logo à vontade, a gente sabia que a gente podia contar os nossos problemas e que a gente ia receber uma palavra que realmente, profundamente, nos levava mais a Deus, à conversão, né? Sem coisas extraordinárias e enfim, né, radicais. Essa fidelidade muito, diria, típica do nosso bom povo brasileiro. E ele foi mandado então a Roma, como era já característico naquela época. O Papa Pio IX, no século XIX, fundou, né, os chamados Colégios Pios em Roma. Pio por causa dele. Então existe o Pio brasileiro, o Pio americano, enfim, né, mais ou menos para cada, pelo menos país ou região do mundo, o Pio latino-americano. E eram colégios naquela época de muito boa teologia, muita disciplina, muito estrita. E ele foi mandado para Roma, estudou em Roma. Também não foi um aluno excepcional, brilhante, mas um aluno muito bom, muito sólido. Os superiores logo viram também que aqui há uma pessoa, né, com quem a gente pode contar, que nunca perdeu a sua independência de caráter. Era uma pessoa, por exemplo, que contava piadas, né? Muitas vezes os superiores olhavam um pouco assim, contava aquelas histórias mineiras. Era quem era, independente, seguro, livre, mas extremamente fiel àquilo que Deus punha no seu coração. E ele foi então ordenado em Roma ainda em 1904 e foi logo mandado para o Brasil. E com, claro, toda aquela boa educação que ele tinha, né? A educação religiosa, teológica, acadêmica que ele tinha recebido em Roma. Naquele momento o clero brasileiro precisava muito de pessoas assim, e para isso eram os colégios Pio em Roma, justamente. E ele foi logo, então, rapidamente teve um tempo, né, de pároco, inclusive, mas foi logo feito vigário-geral, na verdade um vigário-geral substituto da Arquidiocese de São Paulo, e bispo auxiliar do Rio de Janeiro em 1911 já, o que era uma posição muito grande. O Rio de Janeiro era na época a capital do Brasil,
E o primeiro cardeal de toda a América Latina foi o cardeal do Rio de Janeiro, que era naquela época o cardeal Joaquim Arcoverde, o primeiro arcebispo do Rio a receber esse título de cardeal, o primeiro em toda a América Latina. Antes dele, só o arcebispo de Nova York, nos Estados Unidos, tinha, né, em todo o continente americano, recebido esse título. E, portanto, ser bispo auxiliar do grande cardeal Joaquim Arcoverde no Rio era uma posição, enfim, né, muito importante para um homem ainda relativamente jovem, que estava na casa dos 30 anos. Logo depois, em 1916, ele foi feito arcebispo, já arcebispo realmente, de Recife e Olinda, do norte do Brasil, e em 1921 ele voltou para o Rio de Janeiro como arcebispo coadjutor. Arcebispo coadjutor quer dizer aquele que automaticamente vai substituir o arcebispo quando ele morrer. Nessa época não existia ainda, né, os bispos enfim, né, retirarem, como hoje existe, aos 75 anos, e muitas vezes o arcebispo já estava mais velhinho, já estava mais incapacitado, se nomeava um arcebispo coadjutor que ficava ainda esperando, já atuando, mas enfim, né, não ainda oficialmente arcebispo. E finalmente, em 1930, então, ele é nomeado oficialmente arcebispo do Rio de Janeiro e feito cardeal, o segundo cardeal do Brasil e de toda a América Latina. Portanto, é uma vida que poderia facilmente, como na vida das boas pessoas, né, ter se perdido em vários momentos pelo carreirismo, por exemplo, pelo desejo de poder, pela fama, né? Ou ele poderia ter voltado de Roma, como acontece muitas vezes, e ter exigido para si uma posição especial. Ao contrário, logo que ele voltou de Roma, ele foi ser pároco como qualquer outro. Ele nunca procurou ele mesmo, né, a sua carreira, muito pelo contrário. A gente sabe dele que ele às vezes via isso até como um peso muito grande, porque a situação era complicada na época, né? E ele, no entanto, vai seguindo esses passos em obediência, mas aí vem outra característica dele, que é um exemplo talvez muito grande para o nosso clero, para todos nós. A partir do momento que esse trabalho me é confiado, eu creio na graça de Deus, eu assumo isso com toda a minha vida, o meu coração, a minha inteligência, e eu vou realmente, né, ser um sacerdote zeloso, vamos dizer assim. Eu não vou me deixar levar por coisas que, de certa forma, me desviam da minha vocação. Isso é um perigo enorme nos nossos tempos, nos quais a gente tem, né, mil possibilidades de, enfim, nos deixarmos dominar por coisas supérfluas, por coisas que nos desviam do caminho, né, por atividades que em si não são nem ruins, mas que simplesmente nos tiram daquela vocação que realmente é a que Deus nos deu. E nisso ele é um exemplo realmente brilhante, nessa fidelidade, nesse zelo, sem radicalismos, sem, enfim, né, exageros, mas a partir do momento em que ele assume aquela posição que lhe foi confiada, ele assume aquilo de todo o coração. Ele assume aquilo com total responsabilidade, com total doação de si mesmo. Isso é característico dos sacerdotes santos, né? Ele poderia facilmente ter escolhido outras coisas e ter, enfim, né, se desviado dessa vocação, e não o faz. Quando ele volta de Roma, em 1930 ainda, ele tinha sido, enfim, né, recebido o chapéu cardinalício em Roma. Ele volta justamente no meio da Revolução de 30. Quando ele chega no porto do Rio de Janeiro, a Revolução de Getúlio Vargas está acontecendo, o presidente ainda é Washington Luiz, o presidente se recusa a deixar a presidência, e há o grande perigo nesse momento de uma revolução realmente, né, que acabaria em sangue pelas ruas, né? Uma coisa violenta. E ele assume, assim, imediatamente, mal chegou de Roma, está ainda no porto quando lhe dão a notícia, né? Esse papel de conciliador. Ele vai, pede enfim, entrevista pessoal com o presidente Washington Luiz. Ele era relativamente jovem ainda, esse novo arcebispo cardeal, e com muita dificuldade, inclusive são várias entrevistas, ele convence o presidente a deixar, enfim, né, o seu cargo, não porque ele seja favorável a Getúlio Vargas, que ele nem conhecia, mas sim porque ele vê que a situação pode acabar num banho de sangue, né? Então ele vai, de certa forma, assumir esse papel espiritual junto à política também, o que é típico de um cardeal de uma cidade muito grande, né? E de certa forma ele evita que a Revolução de 30, então, tenha
tenha sido uma revolução violenta. Getúlio Vargas assume o poder, inicialmente, de certa forma, com uma grande legitimidade, vamos dizer assim, apesar de ter sido uma revolução, mas o governo anterior também não era um governo popular no Brasil, a República Velha, como a gente sabe, né? E Getúlio Vargas é muito mais popular, portanto há muito mais esperança disso, mas com o tempo Getúlio Vargas vai se tornando também um ditador, como a gente sabe, até que ele dá um golpe realmente em 1937 e se torna um ditador já de cunho, né, quase fascista, vamos dizer assim. E a posição do cardeal arcebispo do Rio também em todo esse tempo é uma posição exemplar, porque ele, por um lado, permanece sempre, né, na igreja e como membro e representante da igreja, portanto ele não faz política, ele fala sempre a partir do espiritual, mas ele também vê, sabe e enfim, né, conclama as pessoas como cristãos a fazerem parte da vida política. Nós não podemos, como cristãos, ficar isolados ou alheios do que está acontecendo ao nosso redor, no nosso país. E toda a sua história de atuação política é sempre uma história de procurar, dentro daquela situação que ele não pode evitar, o que é melhor no sentido, né, do melhor para a dignidade humana, no sentido do melhor justamente, né, para as pessoas que mais sofrem na sociedade, no sentido melhor para a vida espiritual daquela gente. E por causa desse seu papel ele vai ser respeitadíssimo na sua época. Inclusive o próprio Getúlio Vargas tenta muitas vezes, né, intimidar, enganar, e ele não permite isso. Ele é muito respeitado pelo governo, apesar de não querido pelo governo. Se tenta muitas vezes, né, o governo varguista tenta muitas vezes denegrir a sua imagem, mas isso não é possível. E, por outro lado, pela sociedade, principalmente pela sociedade carioca, mas no Brasil de forma geral, e gradativamente até na América Latina, ele é respeitado como um líder realmente espiritual, mas espiritual não no sentido de isolado, sim no sentido de realmente aquele que deixa, enfim, né, toda os valores espirituais irem impregnando a sociedade no sentido de liberdade, no sentido de dignidade humana e etc. O que ele faz, os trabalhos sociais, por exemplo, que ele faz no Rio de Janeiro, mudam completamente a Arquidiocese do Rio de Janeiro e são exemplo para as outras dioceses do Brasil. Ele vai ser um homem de uma atividade pastoral e teológica incrível. A carta teológica e pastoral que ele escreve ainda lá em Olinda e Recife, em 1916, é uma coisa que merece ser lida hoje, estudada hoje, a famosa carta pastoral do Leme, onde ele fala da necessidade de recatolicizar o Brasil, de realmente levar a sério a fé cristã, levar a sério a fé católica, né, trazer ao Brasil uma religiosidade moderna no sentido de realista, de concreta, mas profundamente arraigada em Deus, enfim, né, nos mandamentos da igreja, na fidelidade ao Santo Padre. Vale a pena, a gente acha na internet essa carta pastoral, é muito forte, muito bonita. E ele vai fazer uma série de medidas, por exemplo, a criação da PUC no Rio, que infelizmente, posteriormente, né, sobretudo depois do concílio, tomou um rumo bastante contrário ao rumo que ele tinha dado na sua fundação, mas ele é muito amigo do padre Leonel Franca, por exemplo, grande professor e intelectual jesuíta do Rio na época, e eles vão fundar juntos a Pontifícia Universidade Católica do Rio. Ele vai fundar a Liga Eleitoral Católica, que não é um partido político, mas sim justamente um agrupamento de pessoas que se dedicam a observar e ver o que a igreja pode fazer, ou o que essas pessoas podem fazer como católicos para melhorar a vida política da nação. Ele vai fundar o Centro Dom Vital no Rio, que é um grupo, enfim, né, que vai ser posteriormente, inclusive na década de 40, louvado internacionalmente pelo seu valor, um grupo de intelectuais católicos de uma qualidade internacional muito forte. Ele vai, enfim, né, fundar uma série de movimentos sociais. Ele vai fundar, principalmente fundar não, mas vai, enfim, né, praticamente trazer ela à vida a ação católica no Brasil. Ele vai ser responsável pela estátua do Cristo Redentor, por exemplo, no Rio de Janeiro.
em grande parte, né, ainda como bispo auxiliar. Ele vai fazer vários congressos eucarísticos no Brasil, vários concílios plenários, enfim, né, do arcebispado brasileiro, do episcopado brasileiro. É considerado muitas vezes, né, um precursor da Conferência dos Bispos do Brasil. Ele é responsável em grande parte também pelo movimento litúrgico, que já existia na Europa na época, mas ele traz esse movimento litúrgico ao Brasil. Não só ele, mas ele é um grande líder nesse sentido, ligado ao Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, justamente. O movimento litúrgico é praticamente beneditino, mas ele dá um apoio muito grande a isso. Enfim, Dom Leme, quando morre, em 1942, deixa atrás de si uma atuação como sacerdote, como bispo, como arcebispo e como cardeal, que a gente só poderia chamar de exemplar. Ele não é excepcional, vamos dizer assim, né, no sentido de ter sido um herói, um mártir ou um grande teólogo, não, mas ele é de uma fidelidade, de um zelo, de uma liberdade com relação à política, por exemplo, e com relação às manipulações, né, intelectuais e sociais da sua época, que são para a gente um exemplo, são para a gente um modelo. E com essa sua fidelidade, com essa sua, inclusive, humildade, as pessoas que o conheciam diziam que ele gostava de contar piada, né, e tomar o seu café com leite, com biscoitinho. Era uma pessoa extremamente modesta, nunca ficou maior do que aquele menino lá do interior de São Paulo. Ele sempre foi isso e foi isso até o final da vida. Com essa sua fidelidade, com essa sua modéstia, com esse seu zelo, sobretudo com essa sua fidelidade, ele transformou a história da igreja no Brasil. Infelizmente, mas isso é assim sempre na história, isso se perdeu muito posteriormente, mas fica o que ele fez para que nós hoje, né, de certa forma, também sigamos esse seu exemplo e também façamos, através da nossa humildade, da nossa modéstia, da nossa fidelidade, uma transformação na nossa vida. Tantas coisas boas a gente vê na Igreja do Brasil hoje, né? Tantas pessoas, tantos sacerdotes, tantos bispos e etc., que pelo seu trabalho fiel também renovam, mudam, enfim, né, ajudam a evangelização, por exemplo, de uma forma fantástica. O exemplo, portanto, a seguir não é fazer o que ele fez exatamente, mas é seguir os valores que ele, enfim, né, mostrou para a gente que são possíveis. Valores de fidelidade, de zelo, de responsabilidade, de uma vida simples, santa, modesta, absolutamente, né, sem escândalos, sem carreirismo. Isso Deus utiliza para então fazer, né, os frutos aparecerem. E esse homem simples do interior de São Paulo, sempre modesto, transformou realmente a igreja no Brasil, e que a gente saiba ser também agradecido a esse seu exemplo, né? E que a gente saiba tirar frutos de tudo isso que ele fez. Ele é para a igreja no Brasil um exemplo e uma coluna muito fortes que ficam na nossa história. Que o Dom Leme, né, seguramente lá do céu, abençoe a igreja brasileira e seja um exemplo também para nós todos, né, como membros da igreja, leigos ou sacerdotes, ou bispos ou religiosos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.